Saudações tricolores, finalmente o Fluminense vai ter uma semana livre para ser trabalhado com o técnico Marcão. E pessoal, não vai faltar trabalho. Aproximadamente 55% dos gols sofridos pelo Flusão foram de bola aérea. Marcão já deixou claro que quem ajuda ele a comandar essa parte mais tática da jogada aérea é o Thiago Silva. Então, para isso, os dois vão ter aí a semana livre de trabalho. Samuel Xavier, fora, tá? De fato, virou desfalque. Jogadores importantes estão voltando do departamento médico e o Maracanã entrou numa operação pesada de recuperação do gramado, até antes do clássico contra o Vasco da Gama. Então fica aí, pessoal, que a gente vai dar um giro rápido aqui de notícias sobre o nosso Flusão no dia de hoje. Saudações, meu nome é Leandro e esse aqui é o canal Flu Sem Filtro, sem papas na língua para falar do nosso Flusão. Então deixa o like, ajuda demais aqui o nosso canal e bora pro nosso giro que tem muita coisa rolando aqui na semana livre, cheia do Fluminense. Começando pela programação, depois ali da vitória, né, sobre o Remo de virada, o elenco ganhou uma folguinha hoje, depois da Copa do Mundo, né? O próximo jogo só acontece no domingo, lá no Paraná, contra o Atlético Paranaense, às 11 da manhã. Então se programa aí, torcedor tricolor, que 11 da manhã no domingo teremos o jogo ali contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E essa semana ela vai ser a primeira semana realmente cheia do Marcão desde que ele assumiu. O próprio Marcão já revelou nessa sequência apertada, chegou a diminuir tempo em campo de treinamento, fazer várias correções através de vídeo, né, ali em pautas internas com o time, e agora serão 5 dias para colocar o trabalho específico em campo. Tá? Minha opinião, e agora acabou aquela desculpa importante do Fluminense, né? Até aqui o Marcão estava praticamente ali administrando o jogo, administrando recuperação dos jogadores, as viagens, mas agora a gente vai de fato saber como será o Fluminense com a cara do Marcão. E se eu fosse escolher uma prioridade absoluta, pessoal, o treinamento aqui, se eu pudesse falar, Marcão, chega aí, Marcão, ó, vamos fazer um treinamentozinho de bola aérea, tá? Vamos trabalhar essa bola aérea defensiva do Fluminense. Thiago, dá um pulinho aqui, meu querido. Cara, ó, dos 29 gols sofridos do Fluminense aqui no Brasileirão, meu amigo, 16 vieram de bola parada, tá? Parada não, levantadas na área, tá? 55%, pouco mais da metade. Então, assim, foram 8 cruzamentos, 8 gols sofridos em cruzamento, 4 em escanteios, 3 lançamentos longos, tá? De zagueiro indo pro atacante e 1 em cobrança de falta. Então, Thiago, Marcão, imprescindível trabalhar a jogada aérea essa semana, meus amigos. Libertadores está vindo aí. Então esse é o recado aqui. Só que tem uma ironia, tá? Acho que aquilo que tá matando o Fluminense atrás também salva o Fluminense lá na frente, tá? Dos últimos 6 gols do time, 5 gols nasceram de bolas colocadas na área. Quando eu falo para vocês, falei para vocês no último vídeo, é importante, quando a gente estiver chuveirando essa bola, ter mais presença ali de uma referência. Quando a gente estiver no momento crítico de jogo, colocar ali o cabeçudo do Castilho como referência, é por conta dessa nossa arma forte do Fluminense, tá? A bola aérea. Então vem se tornando, de fato, tanto o nosso calcanhar de Aquiles, mas também uma das armas mais poderosas aí do Fluminense nos últimos jogos. Boletim médico, pessoal. A notícia aqui é sobre o Samuca, tá? A notícia da segunda-feira, disponibilizada pelo GE, é confirmando uma luxação no ombro esquerdo no Samuel Xavier, tá? Todo mundo viu aí que ele caiu, teve uma queda ali numa disputa de bola, saiu com a mão já no ombro, sentindo muitas dores, quase chorando em campo. Então ele já está de repouso por orientação médica e ainda está aguardando os exames de imagem para determinar a gravidade e provavelmente o Fluminense deva soltar em suas notas aí quanto tempo o Samuel vai ficar afastado. O Guga voltando de suspensão e o Júlio Fidelis também já mostrou contra o Remo, tá? Que o Marcão pode contar com ele, que o garoto não tem medo. Igor Rabelo também trata a lesão no ombro, né, coincidentemente ali com o Samuca, mas diferente da situação do Samuel, pessoal, é uma luxação acromioclavicular. Essa é a palavrinha aí. O jogador e aí o Fluminense optaram por um tratamento mais conservador, agora, e a cirurgia ficou para o fim da temporada. O clube ainda não deu uma data oficial de retorno. Então, provavelmente, ele faça um tratamento mais intensivo e paliativo até o final da temporada, e a partir do final da temporada ele deve passar por uma cirurgia para, de fato, fazer uma recuperação 100% ali do ombro. Savarino já treinou normalmente, tá? Depois ali das dores da panturrilha na semana passada. Ele não entrou em campo contra o Remo, mas provavelmente essa semana cheia aí de treinamento para o Marcão sirva justamente para recuperar ritmo para o Savarino e voltar a disputar espaço ali no meio campo, na ponta do Fluminense, que hoje tem como titular o Soteldo.
Freitas já está na reta final de recuperação de um edema, tá? E ainda já vinha controlando carga juntamente ali com o Marcão, fazendo uma composição junto com o Ignacio assumindo essa titularidade para poupar o Freitas, vamos dizer assim. Existe já uma possibilidade dele aparecer contra o Atlético Paranaense, depende da evolução do Freitas essa semana, tá? Mas eu acho que o cenário mais seguro aqui é poupar o Freitas também contra o jogo do Atlético Paranaense, por ser um campo pesado, gramado sintético, deixa ele para jogar o clássico contra o Vasco e depois o jogo de ida no Maracanã, já da Libertadores. Midian, pessoal, Milan, né, o zagueiro Milan, também já está recuperado e volta a aumentar a disputa na zaga ali com o Ignacio, com o Thiago Silva. O Inácio ele segue como favorito ali da zaga, como dupla de zaga para o Thiago Silva. O Inácio está fazendo um baita campeonato brasileiro, baitas atuações ultimamente também na Libertadores. A longo prazo a gente continua com o John Kennedy, né, que passou pela reconstrução ali do LCA. A cirurgia foi bem sucedida, graças a Deus, e a recuperação desse tipo de lesão costuma levar em média de 6 a 8 meses. E a tendência então é que de fato ele só retorne lá no começo ali de 2027, lá para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Operação Gramado do Maracanã. É isso mesmo. Enquanto o time descansa, o Maracanã definitivamente não está descansando. A operação, né, do Maracanã começa a criar um plano muito forte para recuperar o gramado do Maracanã, que, convenhamos, está horrível, né, o gramado do Maracanã, soltando muitos buracos ali em campo, né, parece que o gramado está meio fofo, meio solto. Então, replantio ali do Gol Norte, principalmente, nessa segunda e terça-feira. O Top Drince, né, uma camada fina de areia para nivelamento ali, aquela drenagem do Maracanã. Reparo dos buracos, placas arrancadas pelas chuteiras, plantio de muda, máquinas de iluminação, porra toda, né, pessoal? Então, o Maracanã, de fato, está precisando desse respiro essa semana para recuperar também as suas condições já para a partida contra o Vasco da Gama. E vai estar pronto, pessoal, para Fluminense e Vasco? A expectativa é que sim, tá? A manutenção dessa semana ela foi já planejada, programado estar em condições melhor já para o jogo de Flamengo e Botafogo desse domingo, tá? Do domingo agora, do dia 30. Então, Fluminense e Vasco, como vai ser na outra semana, acredito sim que o Maracanã já esteja nas suas condições ideais ali para uma prática de futebol. Eu ficaria de olho, principalmente numa questão. O Marcão vai usar esses 5 dias para simplesmente consolidar os 11 atual, ou ele vai premiar quem está entrando e decidindo? E quando eu falo premiação, vou premiar o Serna como titular na vaga do Canóbio? É uma opção. Ou na vaga do Soteldo? Fazer um teste fora de casa com o Serna, o próprio Riquelme na vaga do Canóbio? É uma opção também. O Inácio, na zaga, ele larga na frente ao lado do Thiago Silva, na minha opinião, mas o Milan voltou, tá? E o Freitas também está voltando. Então, pela primeira vez em algumas semanas, graças a Deus, a gente vai ter uma dor de cabeça do bem para o Marcão, com toda a zaga completa ali de novo. A gente estava com a zaga esfacelada até esse último jogo contra o Remo, com quase todo mundo fora, né, tendo desfalque. No radar do X, eu acompanhei hoje, principalmente os setoristas e algumas fontes oficiais, até o fechamento desse vídeo, tá, pessoal? Não apareceu nenhuma informação exclusiva que eu considere aqui confirmada para a gente trazer com fato para vocês, tá? E vocês sabem, aqui o rumor vai ser chamado sempre de rumor. Eu não vou trazer nenhum rumor como fato, sem verificar a veracidade das informações e confiar ali nos sites que a gente tanto confia. Então, resumindo, o Marcão finalmente tem tempo de treino, precisa corrigir urgentemente essa bola aérea, vai ganhar opções no elenco, mas está perdendo o Samuel Xavier, mas também, de qualquer jeito, ganha o Júlio Fidelis. E tudo isso antes de uma sequência que começa no domingo agora em Curitiba, passa pelo clássico contra o Vasco e logo depois entra ali no meio da semana as quartas de finais da Libertadores contra o Platense. Para mim, essa é a primeira vez, é a primeira semana, né, em que vamos começar a enxergar a assinatura do Marcão de verdade. E eu quero saber de vocês, pessoal, qual deveria ser a prioridade número 1 nesses 5 dias para o Fluminense? A bola aérea, definição do ataque ou recuperar os lesionados? Comenta aqui embaixo, ó. Deixa aqui, vamos participar com a gente, é muito importante seu comentário. E saudações tricolores, até a próxima, pessoal.